Queridos, nós estamos há um mês da nossa cantata de Natal. E a partir de hoje eu quero compartilhar com os irmãos algumas mensagens a respeito do Natal. E hoje nós vamos começar a ouvir um pouco a respeito disso. Eu estou falando na internet aqui, baixei já. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E quando eu penso na história do Natal, nós vamos ver o cumprimento das profecias que a própria palavra de Deus ela traz. E ao celebrarmos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, é o momento em que nós podemos refletir a respeito daquilo que Ele fez, mas também é motivo de nós olharmos para como estamos vivendo e que nós venhamos a construir um futuro cheio da presença de Deus e da presença de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, nós vemos Deus entrando na nossa história de forma surpreendente, mas também revelando um milagre da restauração completa de toda a humanidade. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que faremos de Lucas no capítulo 2, a partir do verso 8. Será projetado ali, e o texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, hoje estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhe servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas dos céus e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Queridos, esse texto narrado pelo evangelista Lucas, ele é o texto que conta a história do nascimento de Jesus. E quando nós pensamos no nascimento de Jesus, nós vemos que é mais do que simplesmente um roteiro que poderia ser hollywoodiano, mas ele vai além disso. Ele vai envolver alguns personagens nessa história, homens e mulheres que aceitaram o desafio de se deixarem usar por Deus. São vários os personagens, se nós observarmos na história do nascimento de Jesus: Maria, José, os donos da hospedaria, Zacarias, Isabel, pastores, magos, pessoas que, por se entregarem nas mãos de Deus, eles viveram e experimentaram o sobrenatural do Senhor por terem se colocado nas mãos de Deus para serem usados. Por isso que todas as vezes que eu e você nós nos colocamos à disposição de Deus, para que a vontade do Senhor ela seja cumprida, nós estaremos diante do sobrenatural de Deus dentro da nossa vida. É Deus intervindo nas circunstâncias natural da nossa vida, onde nós não conseguimos agir, Deus vem com o seu poder e faz algo de extraordinário. Foi isso que aconteceu no Natal, não havia nada que o homem pudesse fazer. Por isso que Deus, através do seu amor demonstrado por Cristo Jesus, Ele vem e Ele faz a obra de reconciliação entre nós e Deus. Por isso que o Natal, ele é o plano de Deus sendo revelado na vida de pessoas como eu e como você. E eu queria conduzir você a pensar um pouquinho a respeito do contexto do nascimento de Jesus. Eu não sei você, mas desde criança, quando nasci, sempre quando eu via falar a respeito de anjo, aparecia um anjo com uma beca branca, com uma auréola na cabeça, e era sempre um anjo loirinho, de olho verde, e era essa visão que se passava. Mas na verdade não era nada disso.
Quando nós olhamos e mergulhamos ali na história do nascimento de Jesus, Maria e José, eles viveram momentos difíceis ali. Desde o momento em que há a concepção ali de Jesus Cristo, e eles enfrentaram dificuldades ali no contexto em que eles viviam. O Natal, na sua essência, ela é sim o cumprimento do plano eterno de Deus. Mas para Maria e José, envolveu desafios, envolveu ali momentos em que eles precisavam crer que Deus estava agindo de forma sobrenatural. Quantas mães aqui, né, ao ficarem grávidas, né, se sentiam cansadas? E aí eu fiquei imaginando. Eu fui dar uma pesquisada, quanto tempo era e quantos quilômetros havia de Nazaré até Jerusalém. E uma coisa, né, naquela época não existia Uber, né? E aí eu fui lá e eu vi que a viagem ela duraria cerca de 150 quilômetros ao ser percorridas a pé, ali de Nazaré até Belém. As mães que já tiveram bebês, vocês conseguem se imaginar caminhando mais do que daqui a Epitácio, para que vocês pudessem realizar o recadastramento ali de um decreto romano que estava acontecendo. Mas Maria e José, eles enfrentaram isso. E aí eu pesquisei e falei assim, poxa vida, para caminhar, né, com uma pessoa grávida do lado ali, quanto tempo de viagem? Queridos, era mais ou menos 10 dias de viagem caminhando ali durante boa parte ali da viagem. Queridos, Maria e José, eles tiveram que enfrentar dificuldades, mas eles estavam ali para cumprir algo que era projeto de Deus na nossa vida. Queridos, quando eu e você, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos desafios na nossa vida, quando existe projeto e plano de Deus, dedo de Deus na nossa história, nós seremos movidos e capacitados pelo poder de Deus, para que a gente possa realizar aquilo que Deus tem preparado. Era isso que estava acontecendo ali com Maria e com José. Eles não simplesmente olharam para o desafio que tinham naquela caminhada, mas Deus os conduziu para que a profecia, a promessa de Deus fosse cumprida onde o bebê ele iria nascer. Queridos, depois de caminhar tudo aquilo, eles chegam e não encontram lugar para que eles pudessem ficar hospedados. As hospedarias naquela época, queridos, não eram como se fosse um hotel ou hotéis e pousadas que existem nos dias de hoje. Naquela época, as casas eram casas em que recebiam pessoas ali em algum determinado momento. Só que o que estava acontecendo ali? Lucas, a partir do capítulo 2, verso 1 ali, antes do que nós lemos, ele vai relatar que César Augusto ele havia ordenado que houvesse um censo e que todas as pessoas deveriam se registrar na terra a que haviam nascidos. E foi esse o motivo e a razão que levou José e Maria para que fossem até Belém, para que eles pudessem ali cumprir ali aquela ordem do decreto que estava sendo realizado. Existe um historiador chamado Flávio Josefo, que ele era um sacerdote e também soldado romano ali do século I, e ele relata que, sendo da linhagem de Davi, José ele tinha de ir de Nazaré para Belém. E isso fez com que aquela cidade aumentasse muito a frequência de pessoas. Então os parentes, os familiares que estavam recebendo pessoas, naquele período a cidade superlotou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para a praia em tempos de alta temporada. Queridos, praia em alta temporada só é gostoso vendo da televisão. Porque é fila para comprar pão, é fila para comprar água, é trânsito parado, um calor insuportável. E eu fico imaginando ali a cidade de Belém sendo movimentada pelas pessoas que estavam chegando, justamente por causa desse censo. E ali eles, depois daquela caminhada, não encontram lugar para que eles pudessem estar. E eu fico imaginando no meio da caminhada ali, ou em algum momento quando chegaram,
Maria chegando para José e falava assim, eu estou sentindo uma contração aqui. E eu não sei se existia o kit do bebê, né? As mulheres grávidas têm o kit de bebê para que se no momento em que chegou a hora, cata aquele kit e sai correndo para o hospital. Mas eu fico tentando imaginar ali aquilo que estava acontecendo. Dá uma olhada numa casa, eu dei uma pesquisada. Era mais ou menos assim que eram as casas. Eles existiam um lugar embaixo onde colocavam os animais e na parte de cima morava a família e tinha ali alguns quartos ou um quarto que recebia visitas, né, naquela época. Quando eu procurei isso daí, eu falei assim, poxa, está parecido mais com aquele desenho da fuga das galinhas, não parece? Né? Mas era só para ilustrar mais ou menos aquilo que estava acontecendo. E alguns historiadores eles dizem que a parte de cima da casa provavelmente estava ocupada. E por isso que eles tiveram que ficar ali na parte de baixo, o lugar que eram ali pelos animais, usados pelos animais. E era nesse contexto ali, queridos, que Jesus, ele nasce diante dos desafios ali em que José e Maria eles tiveram de enfrentar. O verso 6 de Lucas vai dizer que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, a história do nascimento de Jesus, ela nos chama a atenção para alguns fatos. O primeiro deles é que mesmo Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele não nasceu num ambiente confortável, mas ele nasceu num ambiente de condições humildes. E isso também faz parte do amor de Deus revelado. A humildade desde o nascimento, no jeito de viver e dando exemplo que lá na frente ensinaria os seus discípulos a lavar os pés uns dos outros. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas têm buscado o evangelho do conforto. E o pior é que muitas igrejas têm oferecido isso. Um evangelho em que mostra você como alguém super poderoso, que até mesmo tem o direito de exigir de Deus coisas para você. E de repente, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não é assim que nós entendemos a história da redenção, a história de salvação trazida por Deus para com a humanidade. A grande verdade é que andar com Deus, caminhar ao lado de Jesus, implica em vivermos uma vida de renúncia. A vida e o fim dos próprios discípulos de Jesus mostram isso. Eles tiveram a vida ceifadas por causa da sua fé, não simplesmente por aquilo que traz comodismo ao dentro do nosso coração. Talvez você que esteja acompanhando essa mensagem aqui ou em casa na internet é uma pessoa que gosta de conforto. E não existe nada de errado em nós gostarmos de conforto. Mas quando nós achamos que a vida com Deus é simplesmente uma caminhada hollywoodiana, onde nós não venhamos a nos submeter ao senhorio de Cristo, existe algo de errado dentro da nossa vida e na nossa jornada com o Senhor. Que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de evangelho você tem buscado? Será que você tem se aproximado de Deus simplesmente em busca de conforto e do seu próprio bem-estar? Queridos, o evangelho que é apresentado na palavra de Deus é aquele que propõe que mesmo em meio às lutas, batalhas, sofrimentos, dias difíceis que nós enfrentamos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele estaria conosco. Ele não prometeu que nós viveríamos simplesmente aqui onde nós estamos, como os melhores ou como os maiores e os mais poderosos. Muito pelo contrário, ele disse, olha, tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele estaria conosco em todo o tempo. Você já sentiu algum tipo de perseguição? Ou você já viveu algum tipo de dificuldade que tinha a ver com a sua fé?
Queridos, aquilo que os discípulos de Jesus, juntamente com ele, viveu no passado, a perseguição, levando à morte do próprio Senhor Jesus, acontece nos dias de hoje. Tem um missionário chamado Ronaldo Lindório, ele trabalhou no meio dos indígenas durante um bom tempo. E algumas semanas atrás ele postou algo nas redes sociais que eu quero ler para os irmãos. E ele disse assim: a violência contra cristãos na Nigéria é uma das mais severas do mundo. Ataques, sequestros e destruição de vilas continuam a ocorrer, especialmente no norte. Homens assassinados, mulheres e crianças sendo violentadas. Clamemos para que Deus proteja seu povo, fortaleça os líderes locais e traga paz e justiça sobre essa querida nação. Queridos, às vezes nós vivemos num contexto em que nós não entendemos o que é nós vivermos o Evangelho de um jeito que Deus deseja que nós vivamos. Ali na Nigéria, pastores estavam sendo mortos e decapitados por causa do Evangelho do Senhor Jesus. E isso não existe uma proposta de conforto e de bem-estar, muito pelo contrário, mas do negar-se a si mesmo e tendo a morte como lucro, como diz a palavra de Deus. O nascimento de Jesus, ele aponta para a transformação de vidas, perdão de pecados e condições de vida eterna. Mas para isso existe uma caminhada e uma jornada. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. O Evangelho de Jesus não promete conforto, mas promete salvação, vida eterna, na presença do Deus Santo e Poderoso que conhece o meu e o seu coração. O contexto do nascimento de Jesus, ele vai totalmente contra a um pensamento e teologia de você se sentir bem e se sentir confortável demais por causa da sua fé. Cá entre nós, queridos, hoje, às vezes nós estamos desistindo de algumas coisas por muito pouco. Às vezes nós estamos desistindo porque nós não queremos entrar em conflito com uma pessoa ou com alguém, ou talvez com familiares, e às vezes a gente se nega. Às vezes nós não nos apresentamos como homens e mulheres de Deus, se colocando à disposição, porque nós temos às vezes o receio daquilo que as pessoas irão achar de nós. O nascimento de Jesus e a forma como ele nasceu, ele veio para apontar para nós que existia sim, e existe um problema para aquilo que estava nos afastando de Deus, que era o nosso pecado. E quando nós entendemos isso, nós vamos viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos nos nossos dias. O irmão Nildo sempre conta que quando ele vai compartilhar a respeito do amor de Jesus para as pessoas, e às vezes ele encontra pessoas que estão enfermas, que estão adoentadas, e ele tem a oportunidade quase todos os dias, todas as semanas ali onde ele faz a hemodiálise. E ele disse que chega para as pessoas e fala assim: olha, eu não sei se Deus quer te curar, mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que Ele quer te salvar, e é verdade. Deus pode fazer o milagre da cura e da restauração? Pode. Quer dizer que Ele vai fazer em todo o tempo? Não. Mas Ele vai realizar aquilo que Ele deseja, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por aquilo que Ele faz e deseja fazer. John Stott, ele vai dizer que o amor é a maior razão da encarnação. Ele veio porque nos amou. E o amor de Deus, ele é um amor incondicional. É o Deus eterno entrando no mundo, na nossa história. Mas ele entra pelo caminho da humildade. E ele traz a mensagem de que cada pessoa precisa entender que existirá na sua vida limitações em que você dependerá de Deus. Momentos difíceis que você enfrentará e que talvez terá o desejo ou a vontade de questionar. Mas quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz, é que o Senhor está presente em todo o tempo. Sabe da ideia que eu gosto? É de que o Senhor sabe das lutas que nós enfrentamos, dos medos, daqueles momentos em que nós nos sentimos inseguros. Sabe por quê? Porque justamente Ele se tornou um de nós. Ele se fez homem. E o Senhor Jesus conhece aquilo que vai
dentro do nosso coração. Você sabia que Deus conhece as suas lutas? Quais são as lutas? Quais são as dores? Quais são as dificuldades que você está enfrentando nos dias de hoje? Uma coisa eu sei é que Deus ele conhece todas as batalhas que vêm sobre a nossa mente e coração, e Ele está com você o tempo todo, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que, ao pensarmos sobre o Natal, o nascimento de Jesus ele revela o amor do Senhor, que traz o Deus encarnado para junto de cada um de nós. Eu gosto da ideia de que Deus participando da história da humanidade, mas Deus também participando da minha história. É Deus andando com você do lado do banco do carro, sentado no banco de trás de uma moto, na caminhada que você está fazendo, no escritório que você está trabalhando, no seu ambiente de trabalho. Deus fazendo parte da história e dos detalhes, caminhando sempre ao nosso lado em toda e qualquer situação. O Evangelho de João, ele vai resumir a essência, o coração daquilo que é o Natal. Ele vai dizer no verso 14, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele também vai se revelar em João, no capítulo 3, no verso 16. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos de novo, que eu prometo não atrapalhar agora, tá bom? Vamos lá. Porque Deus que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa é a razão de Cristo ter vindo ao mundo. No Natal, Deus ele não só fala de amor, mas ele demonstra esse amor de forma prática, enviando o seu próprio Filho. Por isso que ele se torna um de nós. É Deus se aproximando de cada um de nós, vindo ao nosso encontro, e o amor de Deus se revela através do nascimento de Jesus. Em outras palavras, o Natal é Deus dizendo: eu vejo você, eu conheço você, eu amo você e vim para estar com você. A presença eterna e constante de Deus dentro do nosso coração. Por isso que o Natal revela o amor de um Deus que está perto. Você já parou por qual razão Jesus Cristo ele precisou vir e se tornar um de nós? A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai explicar que o pecado é quem nos afasta de Deus. E foi isso que aconteceu desde a criação lá no jardim. E o homem se distanciou. Pastor Erickson pregou sobre os caminhos de Caim recentemente. E o ser humano, ele se tornou incapaz de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Estão afastados, estão separados. Não existe como estarem presentes. E essa separação trouxe uma consequência muito séria, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, a primeira parte, vai dizer. Por isso que o Natal, ele vem para concretizar e para encerrar esse distanciamento que existia entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Ninguém com forças humanas, ninguém com poderio humano, nenhuma pessoa por mais inteligente que fosse, nenhuma pessoa por mais poderosa que se demonstrasse ou se parecesse, ela poderia reconstruir esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Porque isso fala de uma separação espiritual e não simplesmente física. E é por isso que o Natal existe. Jesus ele veio porque nós não conseguiríamos nos aproximarmos de Deus sozinho. E aí o Natal é Deus dando o primeiro passo
para se tornar um de nós, caminhando na nossa direção. John Stott ele vai dizer também que a iniciativa é sempre de Deus. Ele veio nos buscar quando não poderíamos ir até Ele. A grande razão é que Deus se aproxima de mim e de você, de cada um de nós, por amor. O amor de Deus, ele é amor prático, não somente em palavras, e ele revela a presença constante do Senhor. Deus ele não ficou do seu alto trono simplesmente olhando para a terra, mas ele se fez um de nós para que a obra que ele havia planejado fosse cumprida. Aquele que é a palavra e se tornou carne e viveu entre nós. Queridos, a expressão viveu entre nós significa, literalmente, armou a sua tenda ao nosso lado. Esse é o significado do viveu entre nós. É Deus presente. Agora, por que muitas vezes eu tenho a sensação de que Deus ele está distante? Às vezes eu tenho a sensação de que Deus não está ouvindo o grito de socorro dentro do meu coração. Queridos, isso acontece às vezes porque nós estamos caminhando a vida simplesmente do jeito que nós queremos. E ao invés de termos Deus caminhando junto de nós na nossa história, nós temos feito escolhas em que nós estamos mais uma vez nos afastando da presença santa de Deus por causa do pecado. Aquele mesmo pecado que lá no passado afastou Deus dos homens, ele continua a fazer nos dias de hoje. Por isso que o Natal, ele lembra que Deus não é um Deus distante, ele é um Deus presente. Você tem percebido a presença de Deus no dia a dia da sua vida? A encarnação é o milagre supremo da fé cristã, disse C.S. Lewis. A encarnação é o milagre supremo da fé cristã. Queridos, você que acompanha essa mensagem aí pela internet, você que está aqui presente, você tem experimentado e desfrutado da presença do Senhor em todos os momentos da sua vida? Uma coisa é certa, Ele está presente ao nosso lado e Ele nunca nos abandona. Por mais dura que seja a sua caminhada, Deus nunca abandonou você. Jamais Ele fez isso. O milagre do Natal é para que eu e você tenhamos a oportunidade de nos reconectarmos com o Criador. Para que nós possamos eliminar todo o distanciamento que existe. E isso serve para mim e para você nos dias de hoje. Por isso que o soberano Senhor que tudo criou e formou, Ele é um Deus que ama você de forma incondicional. E por essa razão Ele entregou Jesus Cristo. Jesus ele veio para perto. Perto da nossa dor, perto da nossa realidade, da nossa fraqueza. Jesus ele veio para perto. Se Ele veio tão perto é porque o amor dele não desiste de nós. Deus se aproxima porque Ele nos conhece profundamente e Ele sabe aquilo que você precisa fazer. Ele sabe das decisões que você precisa tomar e talvez Deus tenha trazido você até este lugar esta noite para que você possa dar um passo na direção desse Deus que deseja se reconectar com você. Queridos, eu gosto da ideia de que Deus não desiste de nós. Você já teve experiências de caminhar com alguém em que você teve aquele sentimento de dizer o seguinte: não tem jeito. Queridos, esse sentimento não existe no coração de Deus. Esse sentimento de não tem jeito não existe no coração de Deus. Por isso que nos momentos em que nós olhamos para uma pessoa e que tem dificuldade numa caminhada diante de Deus, nós precisamos nos lembrar que Deus ele é capaz e poderoso para fazer coisas grandiosas que a nós não compete. Tem momento que dá vontade de pular fora. E são nesses momentos que Deus ele vem. E Ele nos envolve com o seu poder, com a sua graça, nos fortalecendo e trazendo uma visão dos altos céus para o nosso jeito de viver a vida.
Deus ele não veio por causa de uma necessidade de Deus, mas por causa de uma necessidade que era minha e sua. E por nos conhecer por completo, Ele sempre nos dá uma oportunidade de rever o nosso jeito de vida para nos apresentarmos diante dEle. Você sabia que Deus te conhece? Você sabia que Deus conhece o seu pensamento antes que ele venha na tua mente? Fala para a pessoa aí do lado, ó, Deus neste momento está lendo a sua mente. Fala aí. Se você é TDAH igual eu, talvez a sua mente estava longe agora, né? Mas, queridos, Deus, Ele é Deus que conhece. O Salmo 139, ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Esse é o Deus que enviou Jesus para que pudesse nos dar uma oportunidade de nos reconectarmos com o Senhor. É o Deus que tudo sabe. Ele sabe como você é e Ele não se afasta de ti, muito pelo contrário, Ele se aproxima, Ele não te rejeita, pelo contrário, Ele ama e deseja caminhar com você até os últimos dias da sua vida. Esse é o amor revelado de Deus. Esse é o amor que Deus tem por mim e tem por você. Agora, a grande questão é, você tem percebido o amor de Deus envolvendo você e o seu coração? Você tem enxergado Deus presente nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza, de medo? Você tem percebido Jesus caminhando ao seu lado? Queridos, às vezes nós não enxergamos porque existe coisas que têm nos separados do amor de Deus. Talvez você que veio aqui hoje, talvez a sua vida toda esteve em busca de um evangelho que traria conforto para o seu coração. Me desculpe decepcionar você, mas o evangelho de Jesus, ele não prometeu isso. Mas ele prometeu que estaria com você em todo o tempo. Será que existe algum pecado que tem separado você da presença de Deus? Atitudes que, ao invés de trazer bênção para a sua vida, têm levado você para longe da presença de Deus? Será que existe alguma área na sua vida em que você esteja carregando um fardo sozinho e esse fardo está tão pesado que você já não tem conseguido mais carregar? São em momentos como esses que Deus ele nos diz, olha, me deixe ajudar. Vamos caminhar de um jeito que você possa jogar sobre a cruz, sobre aquilo que Cristo fez, os fardos que tem feito você caminhar e se cansar na sua jornada. Você tem permitido que Deus se aproxime dos lugares mais sensíveis do seu coração? Queridos, às vezes nós vivemos uma frieza espiritual porque nós não percebemos Deus perto de nós. Deus ele se tornou apenas um rito religioso, onde eu vou à igreja ou a algum lugar simplesmente uma vez por semana. E quando nós vemos a palavra de Deus, não é nada disso que Deus deseja, muito pelo contrário, Ele deseja se relacionar de uma forma grande, de uma forma íntima dentro de nós. Por isso que os lugares mais sensíveis do nosso coração é esse lugar que a luz de Cristo precisa chegar, para que aquilo possa iluminar através da presença de Deus. E a alegria dos altos céus começa a reinar no meu e no seu coração. Deus deseja que a luz de Cristo inunde a sua maneira de viver. Eu não sei o que o Natal significou para você durante a sua vida inteira, mas o Natal ele é muito mais do que presentes. O Natal é muito mais do que velas, do que luzes
que piscam e que até são bonitas, mas o Natal, ele é a maior prova do amor de Deus para com a sua vida. Queridos, o cristianismo, ele é a única religião que mostra, que revela um Deus buscando o homem. Todas as outras é o ser humano tentando de alguma forma apaziguar o divino, fazendo promessas, fazendo às vezes penitências para que o divino seja apaziguado e essa pessoa, ao apaziguar o divino, ela possa conseguir aquilo que ela deseja. E se assim o fosse, os méritos seriam totalmente humanos e não vindo da parte de Deus. Porque o Senhor sabe daquilo que eu e você, nós necessitamos. E Deus te ama de uma forma incondicional. Sabe o que isso significa? Que nada do que você faça ou deixe de fazer mudará o amor de Deus para com você. E você pensa assim, poxa Deus, mas até aqueles momentos em que eu fui capaz de agir daquela forma, até nesses momentos, naqueles momentos de dor, a presença constante e eterna do Senhor esteve sempre ao seu lado. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e que você pudesse refletir nesse momento o que é que Deus está dizendo para você através dessa mensagem que conta a história do nascimento de Jesus. Talvez hoje o seu coração tenha se alegrado por você entender que Deus está perto de você, de que Deus não desistiu de você, de que naqueles momentos difíceis que você enfrentou, Deus, Ele esteve o tempo todo ao seu lado. Às vezes, pegando as suas lágrimas, porque Ele jamais se afastou. Talvez hoje você, ao chegar aqui nesse lugar, tenha se deparado com uma busca de um evangelho simplesmente de comodidade, de conveniência, de facilidade para você. E hoje, ao olhar para a palavra de Deus, você observa que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, passarmos por momentos de tempestades na nossa vida. E hoje você está saindo daqui com a convicção de que o Senhor, Ele está no meio das tempestades das nossas vidas. Talvez você chegou nesse lugar com o coração distante de Deus, por causa de pecados, por causa de escolhas que você tem feito, e hoje Deus está dando a oportunidade de você rever aquilo que está sendo feito para que haja um cessar e um novo começo, um recomeço do jeito de Deus nas suas escolhas da sua vida. E para isso você precisa dizer, Deus, olha, eu reconheço que tenha andado de forma errada e eu quero recomeçar do teu jeito. Agora talvez você entrou aqui nesse lugar com a percepção de um Deus distante demais de você. Distante, que te abandonou por alguma razão. Mas ao olharmos para a história do Natal, não existe abandono da parte de Deus, mas existe demonstração. A maior prova do amor de Deus, demonstrada onde o Deus eterno entrega o seu próprio Filho para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Queridos, o verdadeiro sentido do Natal, ele se tornará vivo dentro do nosso coração quando Jesus nascer no nosso coração. E assim eu vou assumir um papel no reino de Deus para glorificar ao Senhor.
Eu tenho alguns desafios para vocês nessa noite. O primeiro desafio é para você que até hoje o Natal, ele era simplesmente festas, mas ele não havia feito uma diferença dentro do teu coração. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Mas a palavra de Deus, ela também diz assim, olha, Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados e purifica de toda a iniquidade. Se você é a pessoa que entende que precisa entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a repetir uma oração. Aí na tua mente, aí no teu coração. Se você deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus, repita comigo dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti na minha vida. Eu reconheço que tenho caminhado distante do Senhor, mas hoje eu estou ouvindo que Jesus morreu para perdoar os meus pecados e me reconectar com o Senhor. Por isso eu reconheço que sou pecador e neste momento eu convido o Senhor Jesus através do Espírito Santo para entrar no meu coração e tomar todo o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Fique de cabeça baixa. Eu tenho outros desafios para vocês. Você que entregou a vida a Jesus, se você fez essa oração, levanta sua mão. Eu quero orar. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a tua mão. Quando nós entendemos isso, a nossa história é reescrita. Agora, queridos, eu tenho um segundo desafio. Para você que chegou aqui achando que Deus está distante de você. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós é pecado. E talvez você precise hoje reconhecer diante de Deus o seu pecado. E você precisa dizer, Deus, isso tem me machucado. E se você é essa pessoa, eu queria que neste momento você pudesse falar com Deus, dizendo, Deus, olha, eu confesso e reconheço esse meu pecado. E fala para Deus qual é o pecado. E fale, nesse momento eu peço perdão, para que haja purificação dos altos céus. Para que eu possa continuar a minha caminhada, livre desse fardo que eu tenho carregado sozinho. Fale com Deus. Chegou o momento de colocar esse fardo aos pés da cruz. Foi esse o motivo que Jesus morreu. Oh Deus, ouça cada oração sendo feita neste momento, Pai. E que esses corações estejam purificados pelo perdão derramado. Da mesma forma como o sangue precioso foi derramado na cruz, Deus. O bálsamo da santidade e da purificação esteja sobre os seus filhos, Pai. Mas eu tenho um terceiro desafio. Talvez seja de você assumir o teu papel no reino de Deus. E isso implica em você simplesmente deixar de ser uma pessoa religiosa para se tornar um discípulo de Jesus, e que mesmo que enfrente dificuldades, você vai viver com a convicção de que Deus está com você. Esse Deus presente, esse Deus vivo, esse Deus que transforma. Você é essa pessoa, ore, assuma esse compromisso com Deus, dizendo, Deus, eis-me aqui. Do mesmo jeito que Maria, José, aqueles magos, os pastores, eles se colocaram diante do Senhor, eu também me coloco nas tuas mãos, para que eu seja instrumento teu nesta terra. Para que eu seja, Deus, aquilo que o Senhor deseja, e que eu assuma o meu papel no reino de Deus, de agora em diante. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva,
porque a tua palavra é eficaz, ela é mais cortante, Deus, do que espada de 2 gumes, e ela penetra, Deus, até o mais profundo da alma e do espírito, Senhor. E é diante desta verdade, Deus, que nós nos apresentamos diante do Senhor. Pai, que cada coração aqui hoje que tenha assumido um compromisso com o Senhor, ele seja renovado, ele seja completamente restaurado, Pai. Para que esse Natal ele tenha um sentimento diferente, Deus, que é o sentimento da tua presença, Pai, e da alegria do Senhor, ó Deus, que nos envolve a cada momento, Pai. Obrigado pela tua presença santa, Deus. Em nome de Jesus. Amém.